Semana passada, estava conversando com meu filho. Meu filho e minha nora são professores do ensino médio. E meu filho veio me contar uma história, de certa forma triste, né? Que um aluno dele perdeu a mãe, né? A mãe dele desencarnou quando ele era ainda bastante criança. E o pai dele ele tinha nascido através de um relacionamento extraconjugal do pai dele. Então o pai dele tinha uma outra família. Com o desencarne da mãe dele, o pai não quis receber o filho e nem dar nenhuma assistência para essa criança. Então ele foi enviado por uma casa de recolhimento de menores. E nesse abrigo, né, ele viveu toda a infância dele e a adolescência. Esse garoto, meu filho, ele entra no Facebook do pai de vez em quando e vê as fotos do pai com a família, com os filhos dessa outra família, né, todos felizes, alegres, bem vestidos, saudáveis, né? E ele veio mostrar para o meu filho, né, essas fotos, esse Facebook, e se perguntou assim, né, por que será que eu não estou entre eles? Todos sabemos da precariedade das instituições brasileiras que trabalham, que têm alguma função, algum trabalho com as pessoas carentes, com as pessoas desprovidas de recursos, não só na infância, como também com os adultos, né? E essa instituição, quando esse garoto está fazendo 18 anos agora esse ano, e essa instituição, quando a pessoa faz 18 anos, ela não pode mais abrigar esse garoto. Então ele vai ter que sair da instituição. Só que durante toda essa infância e adolescência, ele não teve nenhum preparo para a vida. O estudo foi aquele estudo bastante precário, né? Estudo público, né? Então ele está fazendo 18 anos e ele tem que sair da instituição. E eu perguntei para o meu filho, quando ele estava contando a história, na minha visão, eu fiz uma pergunta que para mim pareceu razoável. Eu perguntei assim, para onde esse menino vai ter que sair, para onde ele vai? Meu filho me olhou com uma cara assim, como se estivesse olhando por um ser de outro planeta, né? Acho que ele pensou assim, onde que meu pai vive? Em que mundo que meu pai vive? Né? Mas ele, com toda a paciência, ele falou assim, olha, meu pai, ele vai para a rua, vai ser mais um morador de rua, como tantos e tantos outros que existem pelo país. Essa história, bastante triste, é uma história comum do mundo que vivemos, um mundo de expiações e provas. Se analisarmos essa história estritamente pelo lado material, nós poderemos até pensar que não existe justiça no mundo, que não existe justiça nas leis de Deus. Mas temos que tomar cuidado com essas ideias, com esses conceitos precipitados. O conhecimento de como funcionam as leis de Deus, as leis da natureza, é o principal ingrediente para nós suportarmos
as vicissitudes, entendermos e suportarmos as vicissitudes que passamos pela vida. Só entendendo realmente como funciona as leis de Deus que a gente vai entender por que essas coisas acontecem. E o que isso tem a ver com o tema que nós vamos conversar hoje, né? Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrar o pai e a mãe. Honrar teu pai e tua mãe. Kardec inicia esse capítulo com duas citações. Uma dos evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, e outra que está em Êxodo, capítulo 20. E os evangelistas dizem assim: sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometa fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Isso está em Marcos, no capítulo 10, em Lucas, no capítulo 18 e Mateus, capítulo 19. E o outro texto diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Está em Êxodo, capítulo 20. Quando ouvimos essas histórias, como desse rapaz, que foi abandonado pelo pai ainda criança e viveu praticamente sem recursos, totalmente sem nenhum apoio familiar, nós nos damos conta de que nem todos os pais, e muitas mães também, não são dignos de serem honrados. É a primeira ideia que vem para nós diante de uma história como essa. Mas vamos entender o que é honrar o pai e a mãe, para podermos analisar melhor essa situação. Por que será que Jesus nos recomenda honrar pai e mãe? Na infância, honrar o pai e a mãe inclui também a obediência ao pai e à mãe. Uma criança, ela não tem discernimento para distinguir o certo do errado, o bom do gostoso. Então ela precisa das orientações dos pais para fazer as coisas corretas e boas para ela, seja bom para ela. Quando já estamos na fase adulta, já temos o discernimento de distinguir as coisas, fazer essas distinções entre certo e errado, entre bom e gostoso, entre os, enfim, fazer essas distinções. Honrar pai e mãe não significa necessariamente ser subserviente a eles, acatar tudo o que dizem. Nós podemos discordar dos pais, mas mesmo nessa divergência, devemos respeitá-los e honrá-los. Antigamente, discordar de um pai era uma atitude de afronta, principalmente se fosse uma filha. Uma filha discordar do pai, nossa senhora, era uma atitude de rebeldia extrema. Hoje, graças a Deus, os pais, a maioria, já admitem divergências de opiniões, já admitem um diálogo mais aberto com os filhos, né? E mesmo que nós, filhos, discordemos do que os pais estão nos passando, nós devemos discordar com respeito.
Mais tarde, quando os pais já estão numa idade mais avançada, essa honra que podemos oferecer aos pais está nas atitudes nossas de oferecermos a eles o tratamento que eles necessitam. Não apenas oferecendo comida em casa e abrigo, isso a gente faz até para o animal doméstico, não basta isso. Devemos dar atenção a eles, devemos ouvi-los, ouvir suas histórias, que eles têm bastante para contar, estimular que eles contem as suas histórias, ajudá-los nas dificuldades físicas que às vezes já estão precárias, ajudar em todos da mesma forma como eles nos ajudaram quando nós éramos crianças. Eles nos ofereceram todas as nossas necessidades. Mas aí alguém pode dizer assim, bom, mas se eu for ajudar os meus pais de acordo com o que eles me ajudaram quando eu era na infância, então não vou fazer nada por eles, né? Como a história daquele rapaz, o que ele poderia oferecer ao pai, se o pai também não lhe ofereceu absolutamente nada quando ele precisava. Mas vamos entender um pouco melhor o mecanismo do amor. Vou fazer algumas perguntas, mas não precisam responder, apenas reflitam sobre essas perguntas. Quem recebe mais benefício? Quem ama ou quem é amado? Quem é mais beneficiado quando se perdoa alguém? Quem é mais beneficiado? Quem está sendo perdoado ou quem está perdoando? Quem que recebe o maior benefício quando se faz uma caridade? Aquele que recebeu a caridade ou aquele que está fazendo a caridade? Kardec, na sua inteligência bastante diferenciada da média, né? Nossa, ele coloca esse capítulo, honrai pai e mãe, depois do capítulo amai os vossos inimigos e antes do capítulo fora da caridade não há salvação, dentro do Evangelho. Porque quem já estudou o capítulo amar os vossos inimigos e entendeu por que devemos amar os inimigos, vai entender perfeitamente como honrar o pai e a mãe, mesmo que esses não mereçam. Se merecerem, ótimo, mas fica mais fácil, né? Quando eles merecem, fica muito mais fácil. E quem entendeu que deve, por que deve honrar o pai e a mãe, também vai ter muita facilidade em entender o porquê que fora da caridade não há salvação. No capítulo Amai os vossos inimigos, Jesus diz o seguinte: porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem assim também os publicanos? E Jesus continua dizendo assim: fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estais no céu. Por aí a gente consegue começar a entender que não basta gostar ou retribuir amor
apenas aqueles que nos amam. Não é assim que funciona as leis de Deus. O universo todo funciona como uma enorme teia de solidariedade. Tudo é solidário no universo. Existe uma brincadeira, quando a gente era criança, fazia bastante, de adivinhação. Alguém deve lembrar disso. Então, uma dessas brincadeiras que diz assim: o que é que quanto mais se tira, maior fica? Alguém sabe? Buraco. Quem falou? Você? Você, buraco. Ele brincou na infância, teve uma infância feliz. Sim, buraco. Quanto mais se tira, maior ele fica. Nós podemos fazer uma analogia com essa brincadeira, dizendo assim: o que é que quanto mais se dá, mais se recebe? A resposta não é uma única, como a outra brincadeira do buraco. É o amor, a caridade, o respeito, a indulgência, a ajuda, a paciência, o perdão, a amizade e vai por aí fora. Tudo que nós damos, recebemos em troca muito mais. E quanto mais nós damos tudo isso, mais nós recebemos tudo isso. Agora tem que tomar cuidado porque tem um contraponto. Quanto mais ódio emitimos, mais ódio recebemos também. Quanto mais vibrações negativas transmitimos, mais vibrações negativas recebemos. O universo nos devolve tudo aquilo que nós damos ao universo. Essa é uma lei natural, é uma das leis de Deus. Só por aí nós podemos concluir que devemos honrar pai e mãe, respeitando e tratando eles com carinho e com amor, ainda que não mereçam. Então vamos voltar àquela pergunta, né? Por que honrar pai e mãe, né, e dar todas essas assistências é muito bom, né? Se tudo isso que nós falamos ainda não foi suficiente para convencer alguém, então vamos analisar por um outro foco, né? Por outro enfoque. Os pais, esses pais da nossa existência agora, nos proporcionaram a oportunidade de estarmos aqui, certo? E essa oportunidade é que nos permite estarmos trabalhando pelo nosso melhoramento. Então, só por essa questão já deveríamos ser gratos a eles. Aí alguém pode dizer assim: mas se não fossem esses pais, seriam outros. Sim, seriam outros, e esses outros também teriam que ser respeitados e ser agradecidos por eles. Kardec, na questão 166, faz a seguinte pergunta, do Livro dos Espíritos, né? A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E a resposta é: submetendo-se à prova de uma nova existência. Ou seja, a nossa encarnação é necessária para nos melhorarmos. E só podemos estar aqui encarnados se tiver dois seres que se unam para nos proporcionar esse corpo físico, para nos fornecer esse corpo físico. Senão a gente não consegue vir para cá. Mesmo aqueles nascidos
in vitro, prover, um tubo de ensaio, qualquer coisa desse tipo, teve que ter um esperma e um óvulo. Alguém doou seu material genético para criar esse corpo. E mesmo que a gente não os conheça, somos gratos por eles, estejam onde estiver. E na questão 67, Kardec faz a seguinte pergunta: qual a finalidade da reencarnação? E a resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Então alguém pode perguntar assim, mas seriam, por exemplo, se a gente não nasceu nessa família, desses pais que não nos dão assistência, por quê? Por que isso, né? Nós vivemos numa cidade, Botuva, que é conhecida nacionalmente pela cidade do paraquedismo e dos balões também, né? Esses dias a gente estava lindo o céu com os balões. Qualquer um, alguém aqui já pulou de paraquedas? Não, ninguém, né? Ixi, Maria, falta coragem, né? Eu também. Mas eu ainda vou. Eu ainda vou. Vou passar primeiro no cardiologista, perguntar se eu posso, mas eu vou. E todos nós temos a oportunidade, basta querermos. E temos o dinheirinho para pagar a taxa lá, né? Mas todos nós podemos ir lá e pular de paraquedas. Mas nenhum de nós, nem daqui, nem de qualquer outro lugar, caiu de paraquedas na família que nasceu. Nós não caímos de paraquedas. Onde nós nascemos aonde precisamos, ou para resgatar alguma expiação, ou para aprender, ou para ensinar. É necessário que estejamos onde nós estamos. A minha netinha, quando tinha 5 anos, uns 2 anos atrás mais ou menos, ela veio contar para a gente uma seguinte história, olha só, com 5 anos. Ela diz assim: quando eu estava lá no céu, o Papai do Céu me disse para eu escolher uma família para nascer aqui. Então eu fui numa loja que tinha várias prateleiras com um monte de potes com as fotos das pessoas e tinha os dizeres dessas pessoas, como elas eram. Aí eu escolhi 2 muito bonitas, mas quando eu li como eles eram, eu não gostei, porque eles não eram pessoas muito legais. Então eu procurei mais e peguei o pote do papai e da mamãe. E vi que eles não eram tão bonitos, mas eram legais. Olha só. Já tem até senso de beleza, né? Aí eu fui para a moça, peguei esses potes, fui para a moça que cuidava da loja e falei: olha, é esses que eu quero. E dei para ela. E pronto, eu vim. 5 anos. Dentro da sua ingenuidade, muito provavelmente nessa idade, ainda existem muitas lembranças do mundo espiritual. Ela pegou essas lembranças e compôs a história dela, né? Porque dentro dessa ingenuidade toda infantil, ela talvez nem tivesse noção, mas ela disse uma grande verdade. Todos nós escolhemos
aonde queremos nascer. Com quem, como e todas as demais condições. Se os nossos pais são difíceis, é porque precisamos desenvolver a paciência. Se os nossos pais, e devemos honrá-los por isso, porque Ele está nos dando oportunidade de melhorar, de praticar a nossa paciência. Se os nossos pais são negligentes, ausentes, talvez precisamos melhorar em nós, desenvolver em nós a indulgência, ou resgatar alguma falta passada. Será que nas existências anteriores eu também não fui um pai ausente? E por isso estou agora resgatando aquelas minhas faltas? Não existe absolutamente nada de errado no mundo. Nada. Tudo está correto. Mesmo que nós não gostemos ou não entendamos o que está acontecendo. Está tudo certo. Todas as dificuldades da vida, tudo que nos acontece, não só com relação aos pais, como no ambiente social, em tudo, devemos observar as lições que a vida está nos oferecendo. Tudo eles são. A lei de Deus, que muitas vezes a gente pensa que está sendo punido por algo que fez, ou algo que fez e nem sabe que fez, mas não existe na lei de Deus punição. O que existe é aprendizado. Então, quando a gente fizer as nossas orações, à noite ou pela manhã, ou durante o dia, né? Os árabes fazem várias orações durante o dia. Nós ocidentais, acostumamos fazer mais as orações à noite ou de manhã, mas devemos fazer também durante o dia, né? Que nós possamos pedir aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, que nos ajude a observar, a entender as lições que a vida está nos oferecendo, para tirar proveito das dificuldades. Porque sem isso nós vamos passar pela dificuldade e não vamos aprender nada. E toda dificuldade é uma lição. Nesse capítulo 14 do Evangelho, Kardec traz uma outra passagem de Jesus, que diz que Jesus estava numa casa com várias pessoas, inúmeras pessoas, comendo e conversando, e aí um dos seus discípulos chegou para Jesus e disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e vieram buscá-lo. E Jesus pergunta assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para as pessoas que estavam à volta, ele disse assim: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos capítulo 3, terceiro, e Mateus capítulo 12. À primeira vista, sem analisar com mais profundidade, a gente pode entender, achar até que Jesus está relegando a própria mãe. Porém, seria uma grande contradição Jesus, com toda a sua capacidade moral, com toda a sua evolução,
negar a mãe terrena aqui, né? Onde ele veio aqui, né? Só que Jesus não perdia nunca nenhuma oportunidade de nos trazer uma lição dentro das coisas que aconteciam. Ele sempre pegava um gancho de alguma coisa para nos ensinar alguma coisa. E nessa passagem, Jesus está nos ensinando que nós temos duas famílias, ou melhor, é uma, mas podemos enxergar como duas, né? Uma família material, que é essa família dessa existência agora, e a outra família espiritual. Essa família espiritual é proveniente de todas as existências que nós já passamos por aqui. Nós não estamos aqui pela primeira vez, e muito menos pela última. Nós já passamos por aqui, talvez centenas, milhares, talvez centenas de milhares, não sabemos quantas vezes, mas não foram poucas. E em cada uma delas nós tivemos um pai e uma mãe terrenos, então todos lá no plano espiritual. Ou talvez não, talvez já estejam encarnados, mas são espíritos que estão à nossa volta, que compõem a nossa grande família espiritual. Então, nós vivemos aqui muitas encarnações e fomos criando uma pleiade de famílias imensas, né? Kardec, na questão 204, ele faz a seguinte pergunta: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Ele está fazendo exatamente essa pergunta. Se nós já tivemos um monte de existências, então nosso parentesco é imenso. E a resposta é sim, não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas da simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Alguém acredita que todos nós aqui, presentes agora, nesse momento, estamos aqui por acaso? Quando nós conhecemos uma pessoa que nunca tínhamos visto antes e quase que imediatamente parece que existe uma afinidade, por que será? Alguns poderiam dizer, é o sexto sentido, né? Parece que meu espírito casou com ele, né? A pessoa fala assim, né? Meu espírito casou com aquele outro, né? Os espíritos se reconheceram. E nós todos aqui não estamos por acaso aqui. Muito provavelmente nós já nos encontramos muitas e muitas vezes. Talvez até em situações não tão agradáveis como agora. Mas o mundo vai girando e nós vamos resgatando, vamos aprendendo a amar. Em relação a essa questão do parentesco espiritual e carnal, né? Existe um poema muito lindo de um poeta libanês, não sei se alguém conhece, Khalil Gibran, se alguém conhece. Ele escreveu vários livros de poesias e de parábolas. E um dos livros mais famosos dele, que ficou bastante famoso, é O Profeta. Então, para quem não conhece,
Esse livro conta a história de um profeta chamado Al-Mustafa, que estava numa cidade, morando numa cidade, mas que ia partir dessa cidade por uma outra. Então ele estava esperando no porto um navio para embarcar, e todas as pessoas que gostavam desse profeta foram lá para se despedir dele. E cada uma dessas pessoas começou a pedir para ele falar sobre algum tema. E aí o livro discorre sobre vários temas. Só que num dado momento, uma jovem mãe com um filho no colo pediu para ele falar dos filhos. E ele falou assim, olha que poesia linda, maravilhosa, e que entra dentro do contexto que nós estamos falando. Ele disse assim, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertence. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar vossos corpos, mas não suas almas, porque suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos para ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos pelos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na cena do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, porque ele, assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Maravilhoso, não? É emocionante, né? É linda essa história. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos aqui, carnais. No mundo espiritual somos todos irmãos, filhos todos do mesmo Pai. Para finalizar, eu gostaria de fazer, se me permitem, fazer uma homenagem aos meus pais que me trouxeram para essa existência. Me ajudaram a ser o que eu sou hoje. As imperfeições que ainda trago comigo são minhas, eles não têm nada a ver com isso. Mas as qualidades que eu adquiri nessa existência, sem dúvida nenhuma, teve uma grande contribuição deles, direta ou indiretamente. Por isso, eu sou tremendamente grato a eles. No dia que a minha mãe desencarnou, nós fizemos uma pequena homenagem a ela, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto é de forma íntima, mas o contexto se encaixa perfeitamente no que nós estamos conversando. Por isso eu entendo que seja pertinente compartilhar com vocês e agradeço que vocês participem comigo dessa homenagem. Diz assim: o plano espiritual está em festa. Voltou à sua casa uma filha querida, Elsa Litzinger, que chegou a essa existência num momento de turbulência do globo entre as duas grandes guerras mundiais. Em função da sua descendência alemã, ela foi privada
nos estudos primário e fundamental, bloqueando o seu desenvolvimento intelectual. Ainda assim, conseguiu se alfabetizar no idioma de origem através de um benfeitor para quem ela já trabalhava aos 12 anos de idade. Mais tarde, ainda de forma autodidata, aprendeu também o português. Dessa forma, cresceu conhecendo os dois idiomas, o alemão e o português. Quando adulta, conheceu aquele que se tornou seu companheiro por quase 70 anos. E nesta união teve a coragem de trazer a essa existência 7 espíritos para dar a eles a oportunidade de uma nova existência para os seus crescimentos e seus melhoramentos. Enfrentou nessa existência toda sorte de privações materiais, mas manteve-se firme no propósito de, junto do seu companheiro Juvenal, dar àqueles espíritos que ela trouxe, que recebeu como filhos, as lições de correção e honestidade, dentro dos seus próprios limites. Nunca conheceu a palavra preguiça. Tudo o que fez foi dando tudo de si, fazendo sempre o melhor que pôde. Tinha suas imperfeições, como todos nós também temos, de acordo com a nossa própria evolução. Mas com certeza volta à vida espiritual muito melhor do que quando aqui chegou. Esse é o verdadeiro sucesso que devemos almejar nessa existência, voltar melhores. Que sua alegria, perseverança, força e avidez pela vida sejam para nós as lembranças que sempre teremos dessa guerreira que nos acolheu e nos deu o seu amor. Obrigado, Mãe. Siga o seu caminho na jornada evolutiva. E assim que der, nos veremos novamente. Um beijo. É emocionante, é difícil, né, a gente segurar a emoção, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, honrar nosso pai e nossa mãe. Todos nós aqui, ou pelo menos assim, muitos de nós aqui ainda não somos pais. Alguns de nós não são pais ou mães. Talvez muitos nem venham a ser por uma questão de decisão pelo livre-arbítrio ou por uma programação reencarnatória. Mas todos, sem absolutamente nenhuma exceção, somos filhos. Ou de pais ainda encarnados, ou desencarnados. E devemos a todos eles, estejam aqui ou não, oferecer o nosso sentimento de gratidão e a nossa honra a eles. Aqueles que já não estão mais aqui, os pais que já não estão mais aqui, ou aqueles pais que são ausentes, negligentes, que façamos a eles uma oração, agradecendo pela oportunidade dessa existência e desejando a eles que se acertem com as leis, que sigam seus rumos, que sejam felizes, que consigam enxergar as coisas melhores. Tudo que nós pudermos oferecer a eles de bom,
pelas leis do universo, receberemos também. Então não justifica de forma alguma guardarmos rancores, qualquer tipo de sentimento negativo, ou por aqueles pais que nos abandonaram quando crianças, como a história daquele rapaz, ou por aqueles pais difíceis, não importa. Devemos a eles gratidão sempre e uma oração de desejo que sejam felizes. Um beijo no coração de cada mãe e cada pai aqui presente. Muito obrigado.